A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco mais esse dia para nós cumprirmos o nosso propósito e nos achegarmos a Deus através da nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve agora no canal e ative as notificações para todo dia, quando o vídeo for postado, você for avisado e cumprir o nosso hábito de nos achegarmos a Deus através da leitura da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Números, capítulo 12. E no capítulo 12 tem o único título, que é a sedição de Miriam e Arão. Sedição significa motim, rebelião. Aqui nós vamos estar lendo que ambos se colocam contra o irmão, falam contra o irmão, mas num contexto que eles também se achavam no direito de ser profetas, né? Eles falavam, Deus também fala conosco, por que só Moisés, né? Deus desce e fala com ele. Eles estão, na verdade, requerendo um poder que não é deles, uma posição que não é deles. Essa rebelião, o capítulo começa dizendo assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita. Tem algumas outras versões que vai chamar essa nação de Cuxita. Ela é descendente de Cã, da família de Cã, e hoje em dia nós chamamos essa região de Etiópia. E assim como agora, nos tempos antigos, esse povo tinha uma cor de pele mais escura. Mas é muito importante que a gente entenda que não é o contexto da cor da pele, porque ela é mais diferente, ela é mais escura, nunca foi isso. O que eles estão falando contra o irmão, é porque Moisés é da casa de Levi, é um profeta, um homem usado por Deus, um servo do Senhor, e deveria ter pego uma filha da casa de Israel, e ele pegou uma mulher estrangeira. A sua primeira esposa, Zípora, ela também é a filha de um ancião, filha de um profeta, Jetro, um homem muito sábio, e agora está tomando, nem se fala o nome dessa esposa aqui, mas ela é uma estrangeira. Então eles se colocam contra o irmão. Então eles dizem assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu esta reclamação. O que Miriam e Arão, principalmente Miriam, está falando, porventura Deus não falou com a gente? Lembre-se que Miriam é a irmã mais velha de Moisés, né? Irmã biológica de Moisés. É aquela que quando a mãe coloca aquele menino lindo no cesto e coloca entre os juncos do rio Nilo, ela que vai acompanhando o irmão, né? Ela é a irmã mais velha, ela cuida do irmão dela. Ela que vai até a princesa e fala, olha, quer que eu arrume para você uma ama que cuide dessa criança? Então ela tem muito amor pelo irmão dela. Mas nesse contexto do capítulo 12, eles estão sendo tomados por uma inveja, né? E nós sabemos que o pai da inveja, o pai da mentira, né? Aquele que é contra o Senhor, quer tomar o poder de Deus, a posição de Deus, é Satanás. Então, mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, se você baixa as barreiras, você é tomado por forças contrárias, e aqui eles estão sendo movidos pela inveja, porque eles perguntam, porventura falou Deus só com Moisés? Não falou também com nós? E não, Deus não havia falado nem com Arão, nem com Miriam. Deus falava através de Moisés. Quando Arão falava com o povo, o Senhor dizia, Moisés, né? O Senhor diz a Moisés para falar para Arão, para falar para o povo. Então Deus nunca teve face a face com Arão, mas tinha face a face com Moisés. E aí diz o seguinte no verso 3: e era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que haviam sobre a terra. Glórias a Deus. Aqui há uma controvérsia. Dizem assim, Moisés é de fato o homem mais manso que houve sobre a terra, ou porque ele escreveu este livro, por isso que ele se denomina um homem manso? Ele, de fato, era um homem muito manso, porque somente um homem manso como Moisés
poderia aguentar tantas afrontas. E aqui no contexto do livro se entende que os irmãos reclamavam diante da face dele. Então ele fala que ele era um homem manso, mesmo os irmãos reclamando, mesmo indo contra ele, ele era manso, ele deixava que Deus fizesse justiça por ele. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda e chamou Arão, Miriam, para que ambos saíssem. Deus se aparecia uma nuvem e ia falar com eles. E diz assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim, olha o que o Senhor diz, mas não é assim com meu servo Moisés, ele que é fiel em toda a minha casa. De todos aqueles homens, daqueles mais de 2 milhões de pessoas que estavam lá, ele fala, ele é o fiel da minha casa. O Senhor está repreendendo Miriam e Arão. Ele diz assim, olha, no verso 8, boca a boca falo com ele. Boca a boca, face a face, né? Ele sempre aparece numa nuvem, mas é com Moisés que o Senhor fala. E de vista, boca a boca e de vista, porque ele aparece na nuvem e diz assim, e não por figuras. Ele não aparece em sonhos, ele aparece frente a frente, fala boca a boca, aparece numa nuvem, uma visão, a força de Deus está ali com Moisés, né? Pois ele vê a semelhança do Senhor. É o que o Senhor está dizendo. E ele completa assim: por que, pois, não tivestes temor de falar contra o servo, contra Moisés? E Deus então interroga eles: por que vocês não tiveram medo de falar do meu servo? Por que vocês estão falando contra esse servo de Deus? Vocês não têm temor? Vocês não têm medo? O Senhor está perguntando. E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e o Senhor a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Aqui não relata que Arão também teve lepra, mas relata que Miriam ficou branca como a neve de lepra. O que se entende, o que os estudiosos dizem, é que ela que estava murmurando mais, ela que estava reclamando mais, e ela acabou induzindo o irmão Arão a também a murmurar, também a reclamar, também ir contra, né? E aí mais uma vez a gente fala, quem que você está escolhendo como companhia? Quem são as pessoas que aconselham você? Quem são as pessoas que te incentivam ou são aquelas pessoas que te desincentivam? Quem são as pessoas que mexem com seus sentimentos? Tenha cuidado. Aqui eles estão tomados pela inveja e estão tomados também pelo mau conselho. Então, Miriam é toda tomada pela lepra. E aí Arão diz assim para o irmão: ah, meu Senhor, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como o morto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Ele se arrepende, ele vai até Moisés e fala: olha, agimos loucamente, né? Ele está rogando para Moisés, intercede por ela, porque nós fizemos algo insano, né? Nós não fizemos algo de uma forma louca e ela está sendo consumida por esta lepra. Então, mais uma vez, Moisés clama ao Senhor, por isso fala que era o homem mais manso da terra, né? Moisés, aquele que estava sendo acusado, aquele que estava sendo apontado, aquele que estava recebendo as críticas, sendo julgados pelo homem, né? Pelo ser humano, ou pior ainda, né? Pela própria família, sangue do sangue dele. Ele vai lá e ora ao Senhor. Moisés vai e roga a Deus e diz assim: ó Senhor, rogo-te que a cures. Ele pede para Deus: cura Miriam, Senhor. Então o Senhor diz: se o pai dela cuspisse no rosto dela, ela não ficaria 7 dias afastada? Não ficaria 7 dias envergonhada? Sim, ficaria.
Então ele diz o seguinte: esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Porque esse era o procedimento. Quando a pessoa tinha lepra, ela ficava 7 dias fora do arraial. Depois essa pessoa se lavava a roupa dela. Aí o sacerdote examinava para ver se ela estava pura, se ela estava limpa ou se ela ainda estava contaminada da lepra. A mesma coisa o Senhor diz aqui, que ela fique 7 dias fora do arraial e depois vão examinar e se ela estiver limpa, ela pode estar entrando no arraial novamente. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. No último verso 16, diz assim: porém, depois o povo partiu de Hazarote e assentaram a arraial no deserto de Parã. Amém, glórias a Deus, aleluia. Veja a importância, ela ficou 7 dias fora, ficou reclusa porque ela tinha que passar por esse período, porque é o período da vergonha, todo mundo no arraial ficou sabendo que quando a pessoa tinha lepra, a pessoa ficava muito envergonhada, a pessoa se sentia rejeitada porque ela tinha que ficar separada da família, do povo, né? Ela era impura. E ela, no momento que é cometida pela lepra, ela tem que sair, ela fica coberta, o corpo dela inteiro fica coberto de lepra como se fosse a neve. E todos ali souberam que Miriam tinha pecado contra o irmão e contra Deus, né? Ela tinha profanado, porque ela estava desejando ter uma posição que ela não tinha. Ela desejava ter um poder que ela não tinha. Ela desejava falar com Deus. E Deus falava com Moisés, como diz aqui no verso 8, boca a boca diante da vista. Então, Deus quem escolhe, não somos nós. Às vezes nós estamos na nossa igreja, na nossa comunidade, no ministério, aí tem aquela pessoa que manifesta em línguas, tem o outro que tem o dom da palavra, tem o dom do evangelho, tem o dom da caridade, mas Deus dá a todos nós a nossa porção. Não vamos olhar o que o outro tem e ficar desejando, ficar fazendo comparações. Todos nós somos filhos de Deus, somos especiais perante os olhos de Deus e devemos agradecer tudo aquilo que o Senhor nos concede com seu amor e a sua graça. Aqui nós vimos no capítulo 12 como a inveja ela é perigosa, né? Como a inveja é perigosa, como desejar o que não é nosso só nos causa o mal. Glórias a Deus, aleluia. Então vamos agradecer o que nós temos, não vamos ficar olhando o que o próximo tem, mas que saibamos reconhecer os nossos dons e as bênçãos que o Senhor nos dá sempre. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez e agradecer a Ele por todo o amor e cuidado que tem tido conosco. Se você puder, feche os teus olhos e mantenha essa comunhão maravilhosa. Glórias a Deus, aleluia. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos achegamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Primeiro, Pai, para Te render honra, louvor, graça e reconhecer todo o Teu poder. Pai, queremos também Te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas vezes que sentimos inveja. Nos perdoa, Pai, quando não olhamos para nós e não reconhecemos as nossas bênçãos, não reconhecemos as nossas dádivas, mas que desejamos e ficamos olhando para o que o nosso irmão tem, o que o nosso irmão faz, quais são os dons e as bênçãos que o nosso irmão tem recebido. Senhor, pedimos, Pai, nos ajude a sermos mais caridosos, tenhamos mais compaixão e saibamos, Senhor, reconhecer todo o bem que o Senhor faz por nós e sermos pessoas agradecidas a Deus a todo momento. Pai, queremos Te consagrar, Senhor, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, nossos amigos. Eu Te peço, Senhor, derrama uma bênção imensa sobre cada irmão e cada irmã que diariamente reserva um tempo para estar na Tua presença através da leitura diária da Bíblia. Deus, reconhecemos toda a nossa dependência ao Senhor e rogamos a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado por nós. Por tudo, Senhor, nós Te agradecemos e Te pedimos sempre nome, honra e mérito do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus por tudo. Deus seja louvado.
Muito obrigada pela tua companhia. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe grandemente. Um beijo. Tchau, tchau.